Será que dentro de um relacionamento nossa obrigação é ser esse muro das lamentações, das frustrações e raivas e tantos outros sentimentos negativos dos nossos companheiros ou companheiras? Será que é nosso dever engolir tudo isso e processar todas essas emoções que não são nossas? Se você tem essa dúvida, fica aí porque esse episódio tá importantíssimo. E tudo isso no episódio de hoje. Oiê, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa pra Sentir. Você já percebeu, né? Antes de eu fazer minha abertura inicial aqui, eu estou com a voz totalmente rouca porque eu estou saindo de uma gripe bem pesada, mas o meu compromisso com a Pausa pra Sentir semanal não pode ser interrompida. Então estou aqui até onde a minha voz aguentar. Talvez eu faça um episódio um pouco mais curto, não sei. Mas a gente vai tentando contribuir de alguma forma, né? E por que isso? Porque justamente a minha ideia, enquanto psicanalista, era de ter criado esse espaço seguro para a gente falar sobre as nossas emoções, para a gente poder parar, pelo menos fazer essa pausa semanal, sabe? Em que a gente se comprometa a olhar para dentro, a ver o que a gente está sentindo. O que a gente deseja, o que a gente precisa. E eu espero muito que esse podcast seja e continue sendo um companheiro seu aí nessa jornada de autoconhecimento e de cura também, porque muitas das coisas que a gente ouve aqui, discute aqui, também reflete e ajuda a gente a curar as coisas que estão aqui dentro também. Tá bom? Inclusive, aproveitando aqui, já quero dizer que você pode me ajudar, né? Você pode fazer parte da Nação Pausadinha, que nada mais é que o nosso grupo de apoiadores secreto no WhatsApp. Então, se você quiser, vai lá em orelo.cc/pausa para sentir, com R$10 por mês. É só isso. Você paga tanto cartão de crédito, com Pix. Você vai lá e com R$10 mensais, você me ajuda a chegar cada vez mais perto do momento em que esse podcast se torne autossustentável. Ou seja, que eu consiga receber de apoio o tanto que eu preciso gastar para colocar ele no ar, tá bom? Então, se eu puder contar com essa sua ajuda, vai fazer toda a diferença para mim, porque é de 10 em 10 que a gente chega ali, no valor em que é justo para a gente manter esse podcast vivo e pulsante, tá bom? Agora, se você não consegue ainda ajudar com os R$10, se for pesado para você, você pode me ajudar de outra forma, que é o quê? Piramidando seus amigos, piramidando os novos pausadinhos e pausadinhas que vão se apaixonar por esse podcast. Pega um episódio que você acha que vai ser bom para um amigo X, uma amiga Y, pega, manda para essa pessoa, olha, ouça esse episódio aqui, acho que você vai gostar desse podcast. E aí sim você me ajuda a chegar em mais corações também. Já é uma ótima forma de me ajudar também a promover esse meu trabalho aqui, tá bom? Mas vamos lá para nossa conversa. Então vamos lá então para o nosso e-mail de hoje, que é da Marina, tá bom? Ela começa o e-mail falando assim: Oi Thiago, tudo bem? Te acompanho há muitos anos e chegou a minha hora de mandar um pedido de ajuda. Que bom, Marina, que você mandou para mim, tá? Mas vamos ler aqui. Na correria do dia a dia, não temos tempo para sentir e vamos jogando tudo para baixo do tapete, pois quando o conflito vem à tona, isso tudo vem com força. Pois é, Marina, você sabe que essa é a minha principal intenção, motivação para ter criado esse podcast daqui, para que a gente possa, pelo menos uma vez por semana, ter esse compromisso nosso aqui de olhar para baixo do tapete e ver o que está ali dentro. Tá? Mas vamos lá. E é por esse momento que eu estou passando agora e o que me fez inclusive maratonar e reouvir alguns podcasts para tentar acessar algo em mim que me ajude com esses sentimentos. Sou casada há 11 anos e juntos temos 2 filhos, 9 e 3 anos. Meu marido é um cara muito bacana, um excelente pai. Porém, com o tempo, ele se tornou uma pessoa rancorosa, entre aspas, né? E com tudo ele implica, não suporta as pessoas que furam a fila, pessoas que cometem erros bobos, implica com os meus pais, meus irmãos, com a família dele e etc. No geral, é uma pessoa que está sempre brava com alguém ou irritado com alguma situação. Já está em terapia há mais de 1 ano e melhorou muito nessa questão, mas ele tem vivido grandes ondas de mudança. Tem fases que é o cara mais legal com todo mundo e fases em que ele fica simplesmente com a cara amarrada. Ele não extravasa com ninguém, não briga no trânsito e nem com outras pessoas, mas acaba descarregando em mim as reclamações e insatisfações. Aqui a gente já pode dar uma pausinha aqui, Marina, porque olha só, que bom, né, que o seu companheiro ele faça terapia. Isso era a primeira coisa que eu sugeri aqui, né? Inclusive que você possa também fazer. Eu espero que você consiga fazer também. Mas existe uma coisa que muitos homens fazem, talvez não, acho que muito provavelmente pela forma como os homens são socializados na sociedade em que a gente vive, em que eles acham que às vezes eles confundem um pouco as coisas, sabe? E talvez são muito bravos e um cara é muito bravo, muito impaciente, não sei o quê, mas ele consegue sempre, né, mascarar isso. E tem muitos exemplos disso, né? O cara que, poxa, fora de casa ele é um santo, ele é gentil, ele conversa, ele é piadista, mas em casa é o terror. Não estou falando especificamente que seja o seu caso, mas que é bem comum.
tá? Que o cara dentro de casa, ele é outra pessoa, outra personalidade. E quando você fala aqui pra mim que, poxa, ele acaba descarregando em mim as reclamações e insatisfações dele. Isso é um sinal de que ele precisa continuar avançando na terapia dele, porque isso não é saudável. Você não é o muro das lamentações dele. Você não é o vale do eco dele, que ele vai gritar qualquer coisa pra ouvir de volta e tá tudo bem. Esse não é o seu papel. É claro, a gente como, né, está com alguma outra pessoa, a gente está se relacionando com essa pessoa, a gente sabe que muitas coisas a gente vai estar ali para apoiar emocionalmente aquela outra pessoa, porque a gente se importa com ela, porque a gente ama. Existe em toda relação afetiva e amorosa essa corresponsabilidade afetiva, né? Tá tudo bem. É uma coisa que acontece. Mas às vezes a outra pessoa, por estar tão desestruturada, vamos dizer assim, ela acaba abusando disso daí e acaba usando aquela pessoa como apenas uma fonte de descarrego, e que não deveria ser assim. E isso sobrecarrega você, porque você já falou que você tem 2 filhos. Então, você já tem as demandas dos seus filhos, que eles vão fazer isso com você naturalmente, porque, infelizmente, é assim que acontece, né? Nós somos os pais, e as crianças vão acabar usando a gente para se corregular emocionalmente, mas faz parte do jogo. Não faz parte do jogo quando é um outro adulto, porque você não é mãe do seu marido. E muitos homens, de novo, voltando para aquilo que eu falei, né? Especialmente por conta de como nós, homens, somos socializados, criados, ensinados a sermos homens, né? Desde a infância, a gente muitas vezes acaba confundindo as nossas esposas, as nossas companheiras com as nossas mães, achando que elas têm que ter um papel de maternar sobre a gente e não apenas sobre os nossos filhos, entende? Existe essa regressão aí e isso não é saudável. Isso precisa ser elaborado em terapia ou em análise, né? E eu vejo isso com muita frequência, sabe? Porque são os caras que são já adultos, são às vezes muito bem sucedidos na carreira, na profissão deles, mas eles jogam tudo nas costas daquela mãe, daquela esposa, daquela companheira. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, porque assim, o cara não vai se ligar muito com a criação dos filhos, com a manutenção da casa e também vai achar que a esposa é a terapeuta. Mas, spoiler, você não é a terapeuta do seu marido, nem deveria ser. Inclusive, é por questões como essa que eticamente não pode, né? Você não pode ser. Então, existe essa implicação aí. E, poxa, você pode me perguntar, caramba, como é que eu resolvo isso? Bom, é difícil, mas parte desse lugar de você saber que isso não é sua responsabilidade, entende? Que ele vai querer jogar isso em você, mas você também tem a opção de, peraí, eu vou receber essa bola ou não? E aí eu vou continuar lendo aqui, mas depois eu volto para esse ponto aqui para tentar deixar um pouco mais claro, mas vamos lá. E aí que está o maior problema, porque eu não consigo lidar com tanto ódio. Para mim tem sido um peso gigante mastigar essa raiva dele junto com ele. E quando eu tento fazer ele observar outra ótica, ele diz que eu não apoio ele no que ele pensa. Mesmo eu tentando deixar bem claro e com todas as palavras que eu posso não concordar com ele, mas eu entendo o que ele sente. Tá reforçando um pouco do que eu falei aqui, tá percebendo? Ele não quer necessariamente alguém que vá empatizar, porque o que você bota aqui é a definição clássica de empatia. Ou seja, você está falando, olha, eu posso não concordar com você, mas eu consigo entender o que você está dizendo, como você se sente. E eu valorizo isso, mas eu não concordar é outra história. Você percebe que o que você faz é a parte saudável de qualquer relacionamento. Ou seja, como eu amo essa pessoa, eu me importo com essa pessoa, eu vou tentar entender o lado dela. Eu vou tentar empatizar com o que ela está sentindo, com a situação dela, mas não necessariamente eu preciso concordar com isso, entende? Faz parte desse jogo. Agora, se a outra parte entende isso como uma afronta, como uma falta de companheirismo, é aí que a gente tem um problema mesmo, como você mesmo disse aqui. É um problema enorme. Eu ainda vou chegar na parte de você mastigar essa raiva dele junto com ele, porque, de novo, não é sua responsabilidade isso. Você pode querer fazer isso, mas essa raiva não é sua, esse incômodo não é seu, e o que você pode fazer sempre é isso, empatizar, tentar entender o que está acontecendo, mas você trazer para si, porque mastigar essa raiva tem esse sentido muito simbólico de eu estou engolindo essa raiva, esse sentimento, ele passa a ser meu também, e eu vou digerir isso tal qual meu marido digeriria. Não é assim que funciona. Ou não deveria funcionar. Ou pelo menos, vamos dizer assim, se isso acontece, a gente tem um mapa aí bem desenhado para que a gente tenha bastante conflito, como é o porquê que você está escrevendo esse e-mail, inclusive. Mas vamos seguir aqui. E agora eu vou falar eu acabei de ler aqui um pouquinho e olha só como é que eu já estava adivinhando o andar da carruagem aqui. Tenho dúvida de até quando um casamento pode ser saudável a esse ponto.
Lembrando, tá? Lá no início a Marina falou que eles têm 11 anos de casamento, não é isso? Deixa eu ver. Ela é casada há 11 anos, isso aí. Então, vamos voltar aqui então. Quando o mar está tranquilo, somos a família Margarida. Mas quando as coisas estão difíceis para ele, eu só quero fugir para as montanhas. E você não está errada, tá, Marina? Eu quero que fique bem claro para você aqui. Você não está errada. E te digo, existem muitas outras Marinas por aí. Muitas outras Marinas que são casadas com homens, né? Eu tô falando aqui desse recorte do e-mail, que é um recorte de um casamento heteroafetivo, né? Então, assim, tem o homem, tem a mulher ali. Mas eu vejo isso com muita frequência nesse tipo de relacionamento, em que o homem joga tudo, literalmente tudo nas costas daquela mulher, ela absorve aquilo dali e ela de repente não consegue mais lidar com aquilo, porque é muito pesado para ela. Porque às vezes, ou a maioria das vezes inclusive, ela nem concorda com aquilo, mas ela tem que trazer aquilo para ela, porque é assim que ela vai cuidar do marido dela. E aí eu digo de novo, não é sua responsabilidade, você não é terapeuta do seu marido. Muitas mulheres precisam entender isso, e entender isso é ao mesmo tempo amedrontador, mas também libertador. Porque a partir do momento que você percebe, não, peraí, eu não sou terapeuta do meu namorado. E agora eu tô falando de uma forma mais abrangente. Não sou terapeuta da minha namorada ou do meu namorado. Isso daí, ele precisa tentar resolver em terapia. E digo mais ainda, tá? Tem muitas mulheres nessa situação com homens que fazem a mesma coisa. Homens esses que sequer se prestam a fazer terapia, porque não acreditam, porque acham que é besteira, tará. Ou seja, essas mulheres estão em ainda piores lençóis do que você. Porque pelo menos o seu tá indo na terapia, tá fazendo ali. Talvez precise se implicar mais nesse processo para conseguir evoluir mais, porque depende muito do que ele está falando, do que o terapeuta ali está falando também, né? Do que o profissional ali tá, como que ele está manejando essas situações. Mas o que você fala é muito, muito genuíno, porque isso te desgasta, sabe? Te consome. Isso é recurso afetivo, é recurso emocional, sabe? Isso vai te cansar. Então é de se esperar mesmo que você queira fugir para as montanhas quando ele começa a entrar nesse negócio daí. Mas vamos continuar aqui. Entendo que os sentimentos dele são dele, mas não tenho conseguido deixar de me afetar e me inflamar com a raiva dele. Ótimo ponto agora, viu, Marina? Porque talvez aqui você esteja dando uma pista de que talvez você não esteja introjetando essa raiva do seu marido, mas talvez essa raiva esteja te causando uma raiva secundária dessa situação como um todo. Aí talvez valha a pena você tentar parar, dar uma pensada, tentar sentir, sabe assim, distribuir as emoções, o que acontece, como é que você reage, porque às vezes é isso, às vezes você sente essa raiva porque você já está saturado de ter que lidar com essa raiva e desse papel que não é seu. Talvez, assim, no fundo você já sabe disso, que não é sua responsabilidade, mas você ainda se sente responsável porque afinal de contas é o seu marido, né? Então talvez essa raiva que você tenha, e isso que você fala, acaba me inflamando com a raiva dele, tenha mais a ver sobre essa situação, te deixando com raiva porque você não aguenta mais viver isso, do que necessariamente a própria raiva dele ou o motivo pelo qual ele ficou com raiva no primeiro lugar. Talvez os motivos dessas raivas aí sejam diferentes mesmo, então vale a pena dar uma investigada, tá? E ela continua aqui: sou uma pessoa muito positiva e feliz e sinto que fujo desse sentimento de raiva, e quando ele me coloca isso no colo, vem como uma bigorna na minha cabeça. Me faz só colocar luz nas coisas ruins e me traz uma onda enorme de tristeza e algumas crises de ansiedade. Os episódios de término de relacionamento e os escombros do relacionamento abusivo me pegaram demais, mas ainda estou com a visão turva por tantas dúvidas com os próximos episódios da minha vida. Me ajuda, Marina. Que situação complicada, Marina, querida, porque muito do que eu falei se aplica a você. E agora nesse finalzinho aqui você traz outras camadas que eu acho que a gente precisa dar uma atenção devida, tá? Quando você fala dessa raiva que você tem de se inflamar pela raiva dele, pode ter a ver também, inclusive, com isso que você está falando. Você se percebe uma pessoa muito positiva e muito feliz e foge desse sentimento de raiva. E aí você, ironicamente, se casa com alguém que tem problemas agora o tempo inteiro de raiva. Não que esse ironicamente seja porque não, a culpa é sua. Não, não é isso. É porque as coisas acontecem na nossa vida desse jeito. Vai se relacionar com alguém que é justamente alguém que tem um negócio que vai dar um gatilho na gente, que desencadeia um monte de coisa. Porque a gente é assim. Mas talvez valha a pena você tentar entender de onde vem esse seu sou muito positivo e feliz, sabe? Isso daí, às vezes, tem uma raiz muito
muito antiga. Isso às vezes data da nossa própria infância, da gente ser cobrado a levar a vida pelo lado positivo, a olhar a coisa sempre positivo, o lado bom de tudo. Ou seja, às vezes a gente constrói essa percepção sobre nós mesmos, que não, eu sou uma pessoa muito positiva, porque a gente não teve espaço para conseguir transbordar os nossos sentimentos ditos negativos na infância. Sabe aquela coisa de, não foi nada, para com isso, para de bobeira, você também só reclama, você só faz isso. Sabe essa coisa de que a gente não se sentiu seguro para colocar as nossas raivas e frustrações para fora quando a gente precisava, quando era criança. E aí, como uma forma da gente lidar com essa situação, a gente começa, né? Opa, então tá bom, então nada disso é bom, então eu preciso ser positivo, então eu sou uma pessoa positiva. E todas as vezes que você talvez esteja se deparando com uma situação que lá atrás não foi acolhida, isso te gera uma grande angústia, uma grande ansiedade, que é inclusive o que você fala aqui em algum momento, que quando você percebe isso tudo, te dá uma onda enorme de tristeza e algumas crises de ansiedade. Pode ser, e é claro, assim, eu tô fazendo uma leitura analítica aqui, tá, Marina, mas eu não sou seu terapeuta também, né? Então, assim, se você tem um terapeuta, converse com ele sobre isso, tente entender de onde vem isso. Mas pra mim faz muito sentido essa conexão. Pode não fazer... Não, Thiago, na minha infância eu me lembro que eu era super acolhida pelos meus pais quando eu me sentia assim. Então, tudo bem, passou direto, mas pode ser que isso aqui, inclusive, bata pra outro pausadinho ou outra pausadinha que esteja ouvindo. Porque esse mecanismo, ele existe, tá? Às vezes, quando a gente, numa relação, na vida como um todo, a gente tem essa percepção de que, não, peraí, porque isso me afeta porque eu sou desse jeito. Normalmente, tá ligado com alguma coisa lá atrás. E isso daqui é um processo bem comum, sabe? Ou seja, uma pessoa que tá com raiva, isso me deixa mais angustiado do que deveria deixar, me deixa ansioso. Por quê? Porque essa pessoa que quando tá com raiva, ou tá cuspindo os marimbondos, ou tá colocando sentimentos que são muito negativos, ditos negativos, né, pra fora, isso me faz entrar em contato com uma memória muito antiga de quando eu sentia isso e eu não tinha esse espaço. E por eu não ter esse espaço, por eu ser sempre obrigada a reprimir essas emoções, eu sinto agora a mesma ansiedade que eu sentia lá atrás, entende? É quase como se a gente estivesse ativando memórias muito ancestrais nossas. Eu tô falando ancestrais, mas é tudo na nossa própria vida, né? Mas pra você ter uma noção de como que isso é antigo e como que isso fica enraizado na nossa vida, sabe? É como se eu estivesse replicando uma relação dentro da minha mente de algo que já aconteceu e que não foi legal pra mim. E eu não tive ferramenta pra elaborar isso daí. E aí você fala, tá, mas o que isso praticamente me ajudaria? É o que eu falo pra todos os meus pacientes. Você pode não mudar, assim, a realidade, mas se você altera a sua visão subjetiva das coisas, você já tá fazendo um progresso. Porque uma coisa é a gente entender e se implicar com essa inevitável percepção de que a gente não tem controle sobre as outras pessoas, sobre o mundo. Mas quando a gente percebe aonde que as coisas nos batem, por que elas nos batem dessa forma, aí sim as coisas começam a fazer sentido, a gente começa a se ver nos ciclos. Opa, peraí, eu tô vendo aqui, tô começando a ficar assim, é por causa daquilo dali. E você, quando percebe isso, você já, inclusive, nota lá na hora que aquilo te afeta menos daquele jeito, porque você tem consciência, porque você já conseguiu explicar aquilo dali. Inclusive, uma das nossas maiores angústias psíquicas, inclusive, é não fazer sentido das experiências da vida. Então, se você era criança, passava por isso, e você simplesmente não conseguia explicar, e encontrar uma explicação para, poxa, por que eu me sinto dessa forma? E aí você hoje consegue recontar essa história. E isso por si só já te traz um alívio tremendo terapêutico. Então vale a pena fazer esse exercício aí, tá? E também, assim, para comentar um outro pedacinho aqui do seu e-mail, do finalzinho, quando você fala que os episódios de término de relacionamento e como o relacionamento abusivo te pegaram demais, é também importante você olhar, porque você não quis abrir isso aqui, né? Você só falou isso e finalizou o e-mail. Mas, poxa, você está falando de uma situação com o seu marido, que você está casado há 11 anos, e o que te pegou foram esses 2 episódios, entende? A gente precisa olhar isso. Não estou falando aqui, se separa, eu não seria irresponsável dessa forma. Vocês têm 2 filhos, existe uma história contada, tem muito mais coisa, mas inclusive é isso, né? A gente, enquanto psicanalista, vamos dizer assim, o meu trabalho aqui é tentar traduzir esses assuntos para você, para todos os pausadinhos e pausadinhas que me ouvem, mas também entender que, olha, não necessariamente tudo aquilo que a
gente vai entender ou fazer sentido, a gente obrigatoriamente vai ter uma solução. A gente, na verdade, vai entender quais são esses nossos desejos, quais são os nossos afetos, vamos dizer assim, e aí sim a gente vai ter que decidir se a gente vai bancar esse desejo ou não. O que eu quero dizer? Você pode estar, por conta desses episódios que te bateram muito, por conta desse episódio que eu estou te respondendo aqui, você começar a entender que, peraí, talvez eu esteja num casamento abusivo. E aí você vai ter que entender o que você vai fazer a partir disso, entende? Se eu vou bancar, continuar nessa relação, porque XYZ é mais importante do que eu simplesmente me separar, ou não, eu preciso me separar agora. Ou não, eu preciso manter, mas eu vou trabalhar em função de colocar esses limites. Porque veja, você não vai conseguir mudar o seu marido, você não vai conseguir fazer com que ele pare de fazer isso, mas você pode sim, a partir dessa mudança de perspectiva, entender que realmente isso não é a sua função, e sempre que ele vier com essa demanda, fala assim, olha, você fala sobre isso aqui com a sua terapeuta, porque isso é uma coisa que você precisa levar para terapia. Eu não consigo lidar com isso. E quando você vem, isso me afeta, me transborda, e aí se eu respondo de uma forma, você diz que, eu não te apoio, é porque é demais para mim lidar com isso. Eu não posso ser sua terapeuta. Eu não posso ser o seu muro de lamentações, você vai descarregar tudo em mim, eu faço o que com isso? Então assim, vamos combinar? Você tá com muita raiva? Vamos encontrar uma forma de você conseguir descarregar isso que não seja em mim, porque eu não tenho nada a ver com isso, entende? Isso é a etapa do colocar limites, ou seja, eu estou dizendo para a pessoa, olha, eu entendo que para você é difícil, vamos tentar entender como é que você consegue lidar com isso, porque isso não me cabe, isso não é meu, e eu já tenho demandas o suficiente para poder lidar, então não consigo lidar com isso. Limite já está dado, mas você está sendo empático, você, olha, vamos tentar descobrir como que você consegue ter esse apoio aí. Será que, sei lá, quer ampliar para 2 vezes na semana a sua terapia? Vamos tentar, não sei. Quer mudar de terapeuta? Tenta mudar, mas a gente precisa ter esse limite, porque assim, não dá, ninguém sobrevive assim, entendeu? Isso é realmente adoecedor, ainda mais se aquilo que ele faz tem esse processo com você de te levar para algum lugar, emular uma emoção de ansiedade que você sentia lá atrás, e você vive isso no presente de novo. Tudo bem que elaborar isso já vai fazer essa sensação diminuir, mas ainda assim, você não precisa ficar sendo gatilhada o tempo todo por conta de um desequilíbrio emocional do seu marido, né? Então, de novo, os limites, eles são muito importantes, principalmente em relações com outras pessoas adultas, tá? Bom, e esse foi o e-mail da Marina aqui, eu espero que tenha feito sentido para você aí também, pausadinha. Vocês sabem que eu preparo cada e-mail que eu leio aqui, cada episódio que eu trago aqui com muito carinho, tentando ajudar de alguma forma, sendo empático também. Então, se você gosta do meu trabalho, não esquece que você pode ir lá no orelo.cc/pausa para sentir, se tornar um apoiador do meu trabalho aqui no podcast. Isso faz toda a diferença e garante que a gente tenha uma longevidade nesse projeto aqui também, tá bom? É claro que você também tem acesso lá na Ação Pausadinha, que é o nosso grupo de apoiadores secreto no WhatsApp, essas coisas todas, né? Mas que pelo menos você saiba que você pode me ajudar muito. E se você não tiver condição, vai lá e me ajuda a divulgar esse episódio por aí. Manda para amigo, manda para amiga, me marca nos stories também, que eu vou adorar conhecer a sua percepção sobre esse episódio daqui. E por fim, se você quiser mandar a sua própria história, a gente está chegando no final dessa temporada. O próximo episódio vai ser bem legal, inclusive, tá bom? Será uma mensagem em áudio, não será uma leitura de e-mail convencional, vai ser uma mensagem em áudio que eu vou tocar aqui de alguém compartilhando a sua história. Então, espero que vocês gostem daí desse temperinho, mas a gente está chegando ao fim dessa temporada e a gente tira uma pausa para descansar, não só para sentir, e aí em 2025 a gente volta, tá bom? Mas continuamos por aqui. Semana que vem tem mais. Fique tranquilo. Nosso último episódio é na semana que vem. Então, semana que vem a gente tem mais. E eu espero que você possa também mandar a sua mensagem já pensando na temporada de 2025. Então, se você quiser, vai lá no pausa para sentir podcast@gmail.com, manda sua história, manda sua angústia e quem sabe a gente não consegue falar sobre ela aqui também, tá bom? Última coisa só, para não cansar você aí, não cansar ainda mais a minha voz, você pode me seguir nas redes sociais no @pausa para sentir podcast, que é o arroba do podcast, ou no @Thiago Queiroz, que é o meu arroba, que você vai conhecer a minha família, vai ver as outras coisas que eu faço, outros trabalhos e projetos que eu tenho também, tá bom? Com isso, então, eu vou ficando por aqui. Um beijo e fique bem.